dia, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida e também toda a sua família. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana, estamos reunidos como Igreja do Senhor Jesus para cultuarmos a Cristo, celebrarmos a sua ressurreição e a nossa salvação eterna. E agora, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola bíblica dominical. E aqui, através do canal exclusivo da nossa igreja no YouTube, a EBD Online. Um projeto do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja para ajudar você que, por alguma razão, não consegue estar presente, participando aqui na Escola Bíblica Dominical, em uma das classes com os demais alunos e professores da nossa igreja. Aqui no nosso canal do YouTube, EBD Online, nós apresentamos uma síntese, nós compartilhamos um pequeno resumo do tema da lição que está sendo estudada de maneira mais ampla, mais profunda, pelos alunos e professores nas variadas classes que temos no prédio da nossa igreja. Temos classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e você está convidado, quando possível, a estar aqui e participar conosco. Vamos orar juntos agora e, na sequência, trazer um resumo do estudo da lição da nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, desta semana. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado porque o Senhor está conosco, cuida de nós. Obrigado, Deus, pela provisão diária. Também obrigado pelos muitos livramentos. E agora, quando estamos juntos para estudarmos a Tua Santa Palavra, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, de tal maneira que este estudo seja para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Obrigado por esta oportunidade, obrigado a Deus por esta liberdade que temos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, oramos hoje e sempre agradecidos por tudo. Amém. Bom, nós estamos neste tempo estudando alguns dos muitos personagens que ajudaram a escrever a história da Igreja do Senhor Jesus. Claro, sempre tomando como base aquilo que está descrito, narrado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós estamos estudando uma série com vários personagens ao redor da igreja. Alguns personagens muito conhecidos e outros personagens menos conhecidos. Também já aprendemos aqui, em semanas anteriores, que é sempre possível aprender com os bons exemplos, mas também é possível aprender quando algum personagem se comporta de maneira negativa, desobedecendo à vontade de Deus, sendo rebelde, contrário ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Aprendemos com aqueles que fizeram o que é correto, o que é certo, aqueles que obedeceram, aqueles que serviram a Deus de todo o seu coração, amaram a Deus e assim fizeram a sua vontade. Hoje nós estaremos debruçados durante alguns minutos sobre a história de um homem que particularmente aprecio muito. Hoje nós vamos falar sobre Estevão. Estevão, o primeiro mártir da Igreja do Senhor Jesus. O primeiro mártir, ele é considerado oficialmente o primeiro mártir da Igreja de Cristo. Estevão, cuja história está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, até Atos capítulo 8. Uma história muito bonita, muito comovente. Estevão, uma história digna de um livro, de um filme ou algo desta natureza, para valorizar e trazer a nós todos os ensinamentos que estão presentes na vida deste grande personagem, deste grande homem de Deus, que ajudou, pelo Espírito Santo do Senhor, a escrever as páginas iniciais, os primeiros capítulos
da grande e maravilhosa história da Igreja do Senhor Jesus, que hoje você e eu continuamos escrevendo pela graça de Deus. O nosso versículo-chave para o estudo de hoje está em Atos, capítulo de número 7, apenas o versículo de número 55. Aqui, na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, está escrito assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Eu vou repetir, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é o alvo do estudo da nossa lição hoje? O seu autor propõe o seguinte: ao estudarmos esta lição bíblica, seremos desafiados a seguir o exemplo de Estevão, o primeiro mártir da Igreja de Cristo, tendo uma vida cheia de graça e também do poder do Espírito Santo de Deus. Estevão, sempre pronto a compartilhar com os outros a sua fé, usando os acontecimentos que estão aqui narrados nas Escrituras Sagradas. Estevão deu a sua vida, ou seja, o seu testemunho, para ele, custe o que custar. Ele estava pronto, inclusive, a perdoar os seus ofensores, aqueles que estavam agindo de maneira hostil, agressiva, perseguindo a igreja, perseguindo o evangelho. Em Atos 1:8, eu quero relembrar aqui agora com você, Atos 1:8, está escrito que o Senhor Jesus fez uma promessa. Ele diz assim: Mas vocês receberão o Espírito Santo de Deus. Vocês receberão o dom, a virtude, o poder do Espírito Santo de Deus. Para que assim vocês sejam minhas testemunhas em todos os lugares, aqui, ali e acolá. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Quando a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia estava também afirmando que Estevão era um homem que tinha esse dom, essa virtude, esse poder dado pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar da sua fé, a ponto de ser apedrejado e apedrejado até a morte. Significa que Estevão estava tão pleno, transbordando da presença do Espírito Santo de Deus, que nem mesmo a ameaça de morte foi capaz de impedi-lo. Nem mesmo a ameaça do apedrejamento até a morte conseguiu impedir que Estevão desse o seu testemunho de fé e fosse este homem tão importante para a construção da grandiosíssima e maravilhosa história da Igreja do Senhor Jesus. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, é o que está escrito aqui em Atos 1, versículo 8, e que Estevão colocou em prática, mesmo perdendo a sua própria vida. A palavra testemunha aqui é a palavra, no grego, martíras. Os apóstolos e os primeiros discípulos foram testemunhas oculares. Eles viram Jesus, eles ouviram a voz do próprio Jesus. Eles compartilharam passo a passo os anos do ministério terreno do Senhor Jesus. Eles estavam sempre com Cristo, portanto, eles acompanharam e viram de perto o dia a dia da vida do Senhor Jesus. Viram com seus próprios olhos os milagres, ouviram os ensinamentos, as mensagens, enfim, tudo aquilo que Jesus falou e fez, principalmente aqueles homens e mulheres, os apóstolos e os primeiros discípulos, foram testemunhas da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Enfim, o Messias estava cumprindo todas as promessas feitas a seu respeito, de acordo com os profetas do Antigo Testamento. E a palavra testemunha significa também martírio, ou seja, que você está disposto a sofrer e até mesmo morrer
para proclamar a verdade. Testemunhar tem essa ideia. A palavra no original, a palavra no grego, nós vamos encontrar este sentido, este significado. E aí fica a pergunta para nós refletirmos agora. Até onde nós estamos dispostos a testemunhar a nossa fé obedecendo a palavra de Deus? Será que nós somos como Estevão, custe o que custar até mesmo a nossa própria vida? Esta é uma pergunta muito importante. Bom, agora vamos pontuar aqui algumas verdades incríveis sobre a vida de Estevão e o modo como ele foi um personagem importantíssimo na construção da história da Igreja de Cristo. Primeiro, um servo fiel. Quem era Estevão? Estevão era, numa frase, numa resposta objetiva e direta, um servo fiel. Ele foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir a igreja. No início, nos primeiros anos da história da igreja, era necessário um grupo de pessoas atendendo as viúvas, os órfãos, cuidando das necessidades básicas da igreja, principalmente na ação social. A igreja que estava em Jerusalém. E Estevão era um dos 7 diáconos que os discípulos e os apóstolos escolheram com esta finalidade. Os critérios da escolha deveriam ser homens de boa reputação e também deviam ser homens cheios do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 8, diz que Estevão era um homem assim, cheio de graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, sendo um homem grandemente usado pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Ele, cheio de sabedoria, usando argumentos de muita inteligência, explicando a palavra de Deus, o Antigo Testamento, falando sobre Jesus para as pessoas, e ele, mesmo com toda essa autoridade e poder, foi perseguido, foi preso, julgado, e mesmo sendo inocente, foi condenado e apedrejado até a morte. Nós também hoje, aqui e agora, precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Isto é essencial para darmos o nosso testemunho de fé de maneira autêntica. Se você estuda a sua Bíblia, então você estará se capacitando a ser como Estevão neste tempo onde Deus tem colocado você. Em segundo lugar, além de ser um servo fiel, Estevão também foi um discípulo, um verdadeiro discípulo. Isto é, aquele que segue o seu mestre. Estevão seguiu a Cristo. Ele estava sempre seguindo a Jesus. Atos capítulo 6 diz isso. Várias pessoas, falsas testemunhas, acusaram Estevão, dizendo que ele estaria blasfemando contra Deus. Ele estaria falando alguma mentira e, com isso, estava insultando Deus. Mas, na verdade, ele estava falando aquilo que ele viu e ouviu. É importante notar as semelhanças entre falsas testemunhas na hora da morte de Jesus e da morte de Estevão. As palavras de Jesus são relevantes. Jesus diz assim, para as testemunhas que estavam contemplando a sua crucificação e morte: vocês são do diabo. No caso aqui, Lucas relata, no caso de Estevão, que ele fazia prodígios e grandes sinais. Então, alguns dos que eram da sinagoga se levantaram, o agarraram e levaram ao sinédrio. Estevão, então, foi acusado de blasfêmia, assim como o Senhor Jesus foi acusado de blasfemar contra Deus, porque ele dizia que era Deus, que ele era o Filho unigênito de Deus. João conta um diálogo de Jesus com os judeus em que o Salvador assegura que ele seria capaz de reconstruir o santuário em 3 dias. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. As pessoas não entenderam, acharam que Jesus estava falando sobre a construção do templo de Jerusalém e, por isso, começaram a deturpar os ensinos de Jesus, acusando Jesus de mentiroso, dizendo que Jesus não estava falando a verdade e, o que é pior,
que ele, Jesus, estava blasfemando contra Deus, contra a lei de Moisés e contra as Escrituras Sagradas. Conforme escreveu John Stott, a defesa de Estevão anuncia Jesus como aquele em quem tudo o que o Antigo Testamento predizia e prenunciava, tudo se cumpriu, incluindo a lei e incluindo o templo também. Acusaram-no de falar contra Moisés, contra a lei e contra o templo, o lugar santo. E acusaram Estevão também de repetir as mesmas blasfêmias e ensinamentos falsos do Senhor Jesus. A brilhante defesa de Estevão, no entanto, comprova que o seu comprometimento estava de acordo com a Bíblia. Ele estava apenas revelando aquilo que o Antigo Testamento diz agora através do Senhor Jesus, a promessa, o Messias que veio até nós. Estevão então disse o seguinte: irmãos e pais, escutem, prestem atenção. Ele então faz uma narrativa acerca de Jesus, relembra as profecias do Antigo Testamento, mesmo assim, diante da verdade, aquelas pessoas não acreditaram, aquelas pessoas não foram convencidas pela palavra de Deus e cometeram este grande erro, essa grande falha de condenar Estevão e matar Estevão. O discurso teológico de Estevão foi fantástico, foi extraordinário, foi bíblico. Ele simplesmente explicou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para aquelas autoridades religiosas, mas eles estavam com o seu coração fechado, a sua mente fechada, não conseguiram ouvir, não conseguiram compreender. Em quarto e último lugar, respondendo a esta pergunta inicial, quem era Estevão, ou quem é Estevão? Ele foi o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 7. As pessoas orgulhosas não aceitam repreensões, nem se arrependem de seus erros. Por isso, o orgulho é o pecado mais condenado em toda a Bíblia. A liderança religiosa que perseguiu Jesus é a mesma liderança religiosa enfurecida contra as verdades ditas por Estevão acerca do Evangelho. É por isso que ele, cheio do Espírito Santo de Deus, sendo apedrejado até a morte, viu o céu se abrindo, viu Deus, o Pai, Criador, viu o Senhor Jesus que estava ali de braços abertos para recebê-lo. A fúria irracional dos falsos religiosos apedrejou Estevão até a morte. Mas Estevão, à semelhança de Jesus, o Mestre, entregou o seu espírito a Deus e pediu, inclusive, assim como Jesus, que Deus, o Pai, perdoasse os seus agressores, perdoasse os seus algozes. O mártir adormeceu. No Novo Testamento, dormir significa dormir, ou melhor, no Novo Testamento, a expressão dormir, como aparece aqui no texto, falando que Estevão adormeceu, na verdade deve ser traduzida como morreu em Cristo. Aquela pessoa morreu em Cristo. E é muito interessante porque há um detalhe nesta narrativa bíblica que chama muito a nossa atenção. Saulo de Tarso estava presente e fez parte do apedrejamento de Estevão. Eu, particularmente, creio que ali estava mais uma mensagem, mais um testemunho vivo de Cristo Jesus que levou Saulo a se converter, a se tornar Paulo, o grande missionário, evangelista, pastor, pregador do Novo Testamento. Quero concluir nesta manhã dizendo que, conforme o pastor Houston, o discurso de Estevão marcou o momento em que a igreja não podia mais ser um evangelho somente para os judeus, um evangelho exclusivo, mas um evangelho universal que deveria ser pregado, anunciado, levado, testemunhado a todas as raças, tribos, línguas e nações em todo o mundo. Lucas, o médico, o evangelista, narrou a dispersão dos cristãos, que começaram a fugir de Jerusalém após a perseguição
e que se espalharam por todas as cidades, vilas, fazendas, e diz a Bíblia que aqueles que foram dispersos foram por toda parte pregando a palavra de Deus e, como Estevão, dando testemunho da fé. Jesus adverte que seus seguidores devem tomar a sua cruz e devem estar prontos, inclusive, a morrer pela mensagem do Evangelho. Estevão, como primeiro mártir, deu este exemplo. Saulo perseguiu a igreja em Jerusalém até se converter quando estava a caminho de Damasco. Depois ele também foi perseguido e pagou um alto preço para dar o testemunho eficaz da sua fé. É indiscutível como o testemunho fiel de um único homem, Estevão, é usado por Deus para propagar o evangelho a dezenas, centenas, milhares e milhares de pessoas. Atos capítulo 11 diz assim: Então, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E assim, o reino de Deus crescia, tornando-se universal e não mais apenas uma mensagem única e exclusiva para os judeus. Chegamos assim ao final da nossa síntese, do nosso resumo da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical da Igreja hoje. Convidamos você para estar conosco daqui a pouco, mais alguns minutos, às 10h10, na transmissão ao vivo do culto de adoração a Deus da manhã. Logo mais à noite, também aqui no canal exclusivo da Igreja do YouTube, o culto de adoração da noite a partir das 19h. Um grande abraço, Deus continue abençoando a sua vida, juntamente com toda a sua família também.